Olá pessoal, tudo bem? Vando voltando falando da sequência do vídeo anterior aí, né? Que a gente estava falando de logística inbound, agora a gente vai falar de logística outbound. Antes de eu falar, deixa lá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa lá o seu comentário que é importante demais pra gente, tá? A gente tá batendo aí 7.000 inscritos graças a todos vocês aí, tá? A única coisa que a gente coloca, que faz aqui, é colocar conteúdo para vocês. Isso é prazeroso demais pra gente, tá legal? E agora que nossos vídeos estão subindo aí para muitas pessoas, já conseguimos atingir algumas marcas aí que eram, assim, utopia até tal dia. Mas está acontecendo. Isso é muito importante para a gente e é só agradecimento a vocês. Vamos retomar aqui o nosso raciocínio. Bom, falamos lá da logística inbound, né, dos processos tangíveis. Agora a gente começa aqui a nossa logística outbound, né? Disponibilizado lá o produto acabado para a nossa logística de produtos acabados, né? Se inicia a logística outbound, né? Ou seja, a parte onde se expede os pedidos emitidos por vendas, né? É uma parte crítica também, assim como a inbound, mas só que essa, se eu não tiver um processo fino, exato, de setores que se inclui dentro dessa maneira de se trabalhar de atendimento, vai tudo por água abaixo, tudo aquela razão de ser da empresa, todo aquele trabalho feito por vendas vai por água abaixo por erros de processo. Então, assim, tudo se inicia na parte onde eu estoco determinados itens, sejam eles de curva A, B ou C, né? Então, assim, o rastreio desses itens tem que estar exato. Então, assim, o processo de conferência de itens, rastreios de itens, tem que ser feito quase que diariamente, porque a entrada é frenética, né? De itens dentro dos determinados estoques. Independente da curva, você tem que fazer pelo menos uma vez ao dia ou 3 ou 4 vezes por semana essa conferência de lote, né? Principalmente quando há lote, tá? Porque dentro de lotes você tem FIFOs aí gerindo a sua logística de produtos acabados, que por um erro pode acabar atropelando lotes e saindo itens mais novos e deixando os mais antigos para trás, né? E a logística outbound não pode aceitar esse tipo de situação. Independente quando você tem, ainda mais corrigindo, quando você tem clientes que usam um item específico e acabam se dedicando àquele item e recebem lotes em sequências diferentes, isso acaba atrapalhando processos auditáveis tanto na sua logística como na logística externa, porque às vezes o cliente está trabalhando com o seu estoque, né? E ele acaba se deparando lá com uma outra coisa e até problemas de EDI você pode estar se complicando e a logística reversa é muito cara para isso, né? Então o processo de estocagem, de rastreio, de armazenagem é plenamente importante, tá? Houve o processo de armazenagem, começa-se aí o processo de separação, né, de reposição também, de reabastecimento, né, porque a separação ela é contínua, então ela precisa de reforço de reabastecimento. Então, assim, quem faz o reabastecimento é o pessoal de estoque. O pessoal da separação só separa, né? Então você vê aquela coisa frenética ali de reposições, com empilhadeiras e tudo mais, enquanto o trabalho de separação às vezes está andando na mesma sequência, né? É,
Dado esse processo de reabastecimento também pode encontrar erros de lote, de atropelo de lotes, tem que ficar muito bem claro a puxada das ruas, o reacondicionamento dos itens dentro dos seus determinados endereços, sejam eles estáticos é, ou modulares, né? Ou, ou dinâmicos, diga-se de passagem, porque, querendo ou não, se ele foi colocado num determinado local longe da área de picking, é porque aquele lote não é o próximo a sair, né? Os lotes que estão na área de picking sistemicamente falando, né? E eles são os próximos a sair. Então, assim, o gestor, ele tem que estar ali full time, chão de fábrica, eu digo gestor de setor, né, para que esses erros não aconteçam e estar sempre em sintonia, tanto com a separação, que às vezes identifica isso com mais clareza, e também com os estoquistas, certo? Separado os itens, né? Eles são disponibilizados para de conferência ali da área de situação de expedição, né? A área de DOCA, né? Nessa área de DOCA é feita em alguns processos 2 ou 3 vezes de conferências, né? Sejam elas cegas ou pós-conferência de outro colega do mesmo setor, para que não haja nenhum erro. Saiu dali, ela fica intangível, né? Então, assim, o processo outbound, o processo de expedição, ele entra no outbound, porque é dali, separação, reposição e expedição, ela já vai para o caminhão, né? Tudo on. Então, assim, chegou no cliente, produto errado, foi problema de processos logísticos de produtos acabados, né? Porque dentro da inbound, seja ele problemas de reendereçamento, de problemas de erro de produção, na sua maioria é identificado muito antes deles serem estocados. Pode até acontecer de passar algum item e, e ser estocado de maneira completamente equivocada desde o primeiro processo por um erro de identificação. Isso aí acontece, tá, gente? Infelizmente, somos passíveis de erro. Mas, assim, separação tem sempre que estar atenta ao que está acontecendo, porque senão ela é pontuada e ninguém gosta de ser pontuado. Então, assim, todo o processo que ele é tangível, ele tem que ser pontuado para você chegar ao erro zero, né? O processo que saiu de você, ele vai vir como logística reversa. Ele vai cair em cima do pessoal da expedição, da conferência lá que liberou os produtos para o caminhão. Então, assim, você consegue pontuar a sua conferência? Sim, consegue. Tá? Não é só a separação, não. O pessoal de DOCA também, você consegue identificar esses erros a partir do momento que você identifica algum erro lá fora como logística reversa. Mas, enfim, até você resgatar a reversa, você já teve muito problema com o seu cliente. Insatisfação, uma série de coisas. Às vezes você tem clientes com venda casada, enfim, uma série de coisas. Então, assim, você tem que ficar bastante atento na sua logística outbound, porque é a logística que você não vai ter 100% de correção. Você vai ter 70%, os 30% que vão ali ser importantes para o pro processo que está sendo visto e revisto por toda a sua equipe, né? Por isso que é muito importante, volta a frisar, um 5S, um feedback, né? Um diálogo pessoal, um fazer e saber fazer, um entender para atender. Todos esses vídeos que a gente passou lá atrás, eles vão
ser mais evidenciados em logísticas inbound e outbound, né? Então fica aí a dica para você, gestor, sempre rever os processos, sempre olhar realmente para onde que estão os percentuais de erro e quais as causas e efeitos que eles estão trazendo para a sua operação. Tá legal? Mas ali para frente eu vou trazer para vocês como a gente consegue olhar um pouco mais e analisar de maneira mais exata as causas e efeitos com o Ishikawa, mas eu vou aprofundar um pouco mais isso com vocês adiante, só estou dando uma premissa aqui do que vem por aí, tá? Mas espero assim que tenha sido claro tanto o processo inbound como o outbound, para que você consiga enxergar melhor os seus processos aí dentro da sua equipe e fazer com que eles sejam muito mais claros e específicos também para quem está trabalhando. E é sempre legal explicar isso para sua equipe, tá? Porque vai trazer benefícios para eles dentro do dia a dia deles e também para eles saberem quais são os nomes que são usados por nós gestores, né? É bastante exemplar o que você passa para os seus colaboradores. Tá legal, pessoal? Então fique aí os ensinamentos de logística inbound e outbound. Mais uma vez peço seu like, né? Mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem e acionar o sininho e deixar o seu comentário assim que possível. Mais uma vez, Vando aqui falando, tá? Canal dentro e fora de casa à disposição para vocês. Um abraço e até mais.